Muito bem, então, amores, ó, a gente vai ver agora, né, os nomes que a gente dá para as mudanças de estado físico, né? Então, são 3 estados que a gente aprende aqui no ensino médio, né? Que é o sólido, o líquido, o gás. Esses processos que eu fiz aqui na parte de cima, né, do sólido para o líquido, do líquido para o gás ou do sólido direto para o gás, são os processos que a gente chama de processos endotérmicos, que seriam os processos que absorvem calor, tá certo? Ou seja, né, endo, dentro, térmicos, calor, temperatura. Então, processos que absorvem calor. Então, do sólido para o líquido, a quantidade de calor que eu aqui, essa transformação a gente chama de fusão. Seria a mudança do sólido para o líquido. Muito bem, então ele está absorvendo calor, esse calor Q1 é positivo, tá? Do líquido para o gás, esse calor Q2 também é endotérmico. A gente denomina essa mudança de estado do líquido para o gás de ebulição, tá? E o calor Q3, que seria direto do sólido para o gás, a gente chama de sublimação, também um processo endotérmico. Então, do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gás, ebulição, certo? Vaporização também pode chamar, tá? Ou do sólido diretamente para o gás, sublimação, tá certo? Todos esses 3 processos são processos endotérmicos que absorvem energia, absorvem calor, tá certo? Muito bem, tem agora os processos inversos, né? Você tem um gás, você vai resfriar esse gás, então calor Q5. Bom, você está tirando o calor do gás, então o processo Q5, né, o Q4, o Q5 e o Q6 são processos exo para fora, térmico, calor, temperatura, então libera calor, tá? Então, ó, vamos começar aqui na ordem, o Q4 que eu chamei do líquido para o sólido. Amores, do líquido para o sólido, você está fazendo gelo, está fazendo sólido, então é solidificação. Está fazendo ficação de sólido, então solidificação, você está formando sólido, que é quando você pega água líquida, coloca ela no freezer para virar gelo. Então, do líquido para o sólido é solidificação, tá? Você está tirando o calor do corpo, então é exotérmico com calor negativo. Do gás para o líquido, você está fazendo agora o gás virar líquido, você está tirando energia dele também, tá certo? Então você está fazendo líquido, então esse calor Q5 representaria a mudança de estado que a gente chama de liquefação. É o calor associado a essa mudança chama liquefação. E do gás para o sólido, que é quando você tem o gás virando diretamente sólido, você pode chamar de sublimação, como no caso inverso do sólido para o gás, ou alguns outros autores chamam de ressublimação, tá? Então veja, amores, que aqui embaixo, né, que seria solidificação, fazer sólido do líquido para o sólido, a liquefação, fazer líquido do gás para o líquido, ou a ressublimação do gás para o sólido, são processos que liberam calor, então calor é negativo, é exotérmico, tá certo? E os processos aqui em cima, então do sólido para o líquido, né, vai derreter o gelo, por exemplo. Esse processo precisa receber energia, a fusão. Do líquido para o gás, vai fazer a água virar vapor, virar gás, ebulição. E do sólido, né, por exemplo, o gelo seco vira direto de sólido, né, para gás, que é o gelo seco, por exemplo, né? Então esse processo precisa absorver calor, que seria a sublimação, tá? Então esses são os processos que a gente tem, tá certo? Muito bem, amores. Agora a gente vai resolver os exercícios da apostila, tá? Então eu vou dar uma paradinha nessa parte da aula, vamos para a parte 4, que aí a gente vai resolver então os exercícios, tá certo?